pessoal, tudo bem? O FIPcast é um podcast que se propõe a desvendar de maneira simples e descomplicada assuntos ligados a desenvolvimento socioeconômico e ambiental. É um projeto que nasceu dos advogados Maiara Vieira, Leonardo Gandara e de mim, Luísa Milagres, com apoio da Fundação Israel Pinheiro. Nosso objetivo é trazer para o debate assuntos que estejam ligados ao desenvolvimento como um todo, assuntos ligados a ESG, direitos humanos, direito ambiental, planejamento urbano, e com o fim de levar conhecimento de qualidade a todas as pessoas que trabalham com esses temas, agentes públicos, empresas, profissionais. Então, sigam a gente, sigam a FIP nas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre espaço e planejamento urbano na região metropolitana de BH e acompanhem com a gente esse episódio. A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 28 anos, desenvolvendo e implementando projetos que buscam a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Já desenvolvemos mais de 100 projetos em todo o território nacional, com parceiros públicos e privados. Conheça a Fundação Israel Pinheiro em nossas redes sociais. Caso esteja passando por Brasília, conheça o Espaço Israel Pinheiro na Praça dos Três Poderes. E em Caeté, o Museu Casa de João Israel Pinheiro, que traz a história e o legado desses dois estadistas importantes para o nosso país. E hoje nós vamos falar de um tema super legal e eu convido a minha colega Fabiana para apresentar para a gente quem será o nosso entrevistado. Para esse episódio, temos a presença do professor Dr. Roberto Luiz de Melo Montemor. Roberto é arquiteto e urbanista, mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e PhD em Planejamento Urbano pela Universidade da Califórnia, Los Angeles. Professor das escolas de Arquitetura e Economia da UFMG, atuando principalmente em temas relacionados ao planejamento urbano e regional, planejamento metropolitano, economia regional e urbana, economia popular e solidária, urbanização extensiva e intensiva e organização do espaço e meio ambiente. Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e vamos começar nosso bate-papo. Primeiramente, Roberto, você é um pesquisador bastante envolvido em temas relacionados ao planejamento urbano, sobretudo aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né, principalmente nas últimas décadas. Participou ativamente da elaboração de importantes instrumentos para a gestão urbana metropolitana, como o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, o PDDI, e o macrozoneamento, bem como conduziu a elaboração de diversos planos diretores na região metropolitana. Sobre o papel do planejamento, na sua opinião, o que seria um planejamento urbano eficiente? Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui. Olha, eu acho que o planejamento sofreu uma transformação muito importante nas últimas décadas. Nós, da minha geração, foi formado para planejar dentro do Estado, a partir do Estado, meio de cima para baixo, né, com uma perspectiva de que as elites saberiam o que seria bom para a população como um todo. A partir dos anos 80, talvez, começou a haver uma série de críticas ao planejamento, o Estado entrou em crise e, com isso, o planejamento perdeu força, surgiu um processo de mobilização social muito importante e o planejamento assumiu isso, né? Então, eu acho que hoje um planejamento eficiente é aquele que consiga envolver os agentes locais e os agentes externos num diálogo construtivo para um processo de tomada de decisão. Não dá mais para você pensar num planejamento urbano a partir do Estado somente. É fundamental, né, o envolvimento da população. A gente tinha como meta no plano diretor da região metropolitana de Belo Horizonte transformar as pessoas de objeto de planejamento em sujeito de planejamento. Evidentemente é um trabalho difícil e longo, mas acho que o caminho para a eficiência do planejamento é por aí. É através disso que você vai conseguir que, de fato, os gestores públicos entendam a dimensão da articulação, da coordenação necessária ao planejamento, que é muito difícil. Bom, Roberto, trazendo essa perspectiva aí, né, de planejamento urbano, alguns pesquisadores, né, defendem o fim do planejamento urbano, sua ineficiência, né,
Como você vê isso? Qual que é a sua opinião, sobre essa questão do fim do planejamento ou da sua ineficiência hoje, né? Olha, eu acho que o planejamento tem 2 funções principais, talvez. Uma é reunir e sistematizar de uma forma eficiente, de uma forma coesa, o conhecimento sobre uma determinada região. Então, isso em geral é visto como um diagnóstico, né, que leva a um conjunto de proposições. Para que essas proposições saiam do papel e que elas sejam de fato implementadas, é preciso que os gestores, no caso do Brasil, nos 3 níveis, né, federal, estadual e municipal, estejam imbuídos dessa ideia, né, de que você tem ali um programa de investimentos, um programa de ações para os diversos níveis de governo. Mas, como eu disse antes, hoje, para que seja de fato eficiente, é fundamental que a população tenha consciência disso, né? Então, nesse planejamento, plano de diretores dos municípios da região metropolitana onde a gente atuou, a gente propôs, exigiu, na verdade, a criação de uma comissão de acompanhamento, um grupo de acompanhamento nas prefeituras, acompanhando todo o processo. Porque não adianta a universidade se esforçar, etc., você organizar isso tudo, entregar, e se as pessoas não participaram, elas não vão tocar isso para frente. Então, esse grupo de acompanhamento tinha esse objetivo, né, de haver, de fato, um envolvimento da prefeitura. O grupo era composto por metade prefeitura e câmara e metade sociedade civil eleita em assembleia e designada pelo prefeito. Eu acho que esse é um processo, né, um movimento nesse sentido. Então, antigamente você tinha um debate forte sobre a natureza política ou não do planejamento. E existia uma perspectiva de que o planejamento deveria ser uma coisa técnica, não envolvida com a política. Eu acho que isso é um tema completamente superado. O planejamento é, por definição, político. Não tem como não ser político. Não político pequenininho de político partidário, mas político no sentido da polis, né? No sentido da cidadania, no sentido de despertar o sentido de cidadania e sistematizar, então, o conjunto de conhecimentos, tanto técnicos quanto aqueles emanados da vida cotidiana, né, para a população e buscar ao máximo envolver a população nisso. Eu acho que a gente caminhou bastante nesse sentido do Brasil, mas ainda é insuficiente. Então, Roberto, já que a gente começou a falar aí de planejamento e o objetivo nosso aqui hoje é mais falar da região metropolitana, eu gostaria, se possível, que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que consiste o PDDI, né? Que já foi falado inicialmente, mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é, para poder depois a gente aprofundar um pouco mais. O PDDI é a sigla do, né, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte. É um instrumento consagrado. Ele tem, o caso de Belo Horizonte tem uma série de peculiaridades. Uma delas é que foi elaborado pela universidade, muito próxima do governo estadual, né, dos órgãos que trabalhavam com a questão metropolitana. E houve uma preocupação muito grande nossa em não se reduzir a um plano, mas tentar trabalhar no sentido de montar um processo de planejamento permanente, e evidentemente isso não cabe à universidade apenas, né? É preciso que o governo compre isso. A outra dimensão é que existe uma vertente mais mercadológica, vamos dizer, mais ligada ao capital, do chamado planejamento estratégico, né? Você escolhe uma ação estratégica, atua ali e deixa o resto todo se acomodar àquilo. Nós negamos essa perspectiva como única perspectiva. Então, o PDDI tem um sentido compreensivo, ele trabalha todos os temas de importância para a região metropolitana, tendo como eixos centrais a territorialidade e a institucionalidade. A partir disso, foi feito um diagnóstico em 10 áreas multidisciplinares, que depois foram transformadas em 4 áreas, grandes áreas temáticas para orientar as propostas, a partir das discussões com a população, que são as áreas da acessibilidade, da seguridade, da sustentabilidade e da urbanidade.
Então, as propostas foram todas organizadas dentro disso. Nós tivemos a preocupação também de sair da política e chegar até as ações. Então, você tem políticas, cada política tem um conjunto de programas, cada programa tem um conjunto de projetos que são organizados curto prazo, médio prazo, longo prazo, e vários deles com ações específicas, algumas prioritárias, etc. Então, o PDDI é, na verdade, um grande instrumento que sistematizou o conhecimento naquele momento, né? Final da primeira década desse século, 2010 mais ou menos, e que gerou também uma série de programas, projetos e ações previstas e todo o desenho de uma institucionalidade para levar isso a cabo. Isso me deixa muito triste, inclusive, porque você tem ali 400 páginas dizendo cada política, cada programa, cada projeto, quem está envolvido, quais são as ações necessárias, etc., e não teve a divulgação necessária e a continuidade esperada. Acho que isso está relacionado com a próxima pergunta que a Luísa vai fazer, não é isso, Luísa? Bom, você acabou falando, né, pra gente já como foi feito, né, o PDDI, mas a gente gostaria de entender um pouco sobre o histórico que levou à elaboração do PDDI, né? Você já acabou de falar pra gente que ele foi feito ali no final da primeira década ali, né, 2009, Uhum. 2010. Quais foram os movimentos sociais e políticos na região metropolitana, no estado de Minas Gerais, que levaram à necessidade de se criar esse plano, de desenvolvimento integrado para a região metropolitana? Olha só, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo pelo seguinte, no início da década de 70 foram criadas pelo governo federal 8 regiões metropolitanas, entre elas a de Belo Horizonte. No ano seguinte, 74, foi criada a região metropolitana do Rio de Janeiro, porque estava esperando a fusão da Guanabara com o estado do Rio. E aí era uma coisa bem de cima para baixo, né, a partir do governo federal, na época, dentro da ditadura militar, então um contexto muito autoritário, apesar de 74 já estar abrandando um pouco, e foi criado, então, um órgão estadual específico para o Plano Metropolitano de Belo Horizonte, chamado Plambel. Começa na Fundação João Pinheiro, depois sai de dentro da fundação e vira um órgão específico. Naquela época, houve uma resistência muito grande nos municípios por causa desse caráter autoritário que estava colocado. Bom, quando terminou o período da ditadura, em 85, a questão do planejamento como um todo, você tem também aí o início do neoliberalismo, então o planejamento perde força e, particularmente, o planejamento metropolitano perde força, porque ele estava muito identificado com esse autoritarismo do governo militar. O Plambel acaba indo para dentro da Fundação João Pinheiro, vira uma secretaria lá dentro e acaba sendo extinto, e durante muitos anos a questão metropolitana ficou abandonada. No final do século passado, houve alguns esforços aí no Brasil. Eu participei de uma reunião em Porto Alegre, de várias regiões metropolitanas, foram feitos alguns esforços nesse sentido. Mas Minas Gerais foi relativamente pioneiro. Eu entendo que isso se deve, em parte, ao Antônio Anastasia, porque ele, que era um advogado, que era procurador da UFMG, fez uma tese, doutorado ligada à questão metropolitana e foi secretário de Planejamento. Então, Minas Gerais, em 2003, começa a resgatar o processo de planejamento metropolitano, chamado Arranjo Metropolitano, que acaba sendo ratificado em 2006, e daí para frente cria a Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Pública, Política Urbana, CEDRU, dentro dela uma subsecretaria de Assuntos Metropolitanos, e um grupo de pessoas interessadas começou a se mobilizar em torno disso. O arranjo metropolitano prevê ainda, né, uma Assembleia Metropolitana composta pelos municípios e pelo Estado e um Conselho Deliberativo Metropolitano, composto também por 7 pessoas do Estado, 7 pessoas dos municípios e 2 da sociedade civil. Esses 2 da sociedade civil, que na verdade se traduzem em 4, porque titular e suplente, acabaram levantando a questão do planejamento. Tem uma figura muito importante, que foi até meu professor, eu fui estagiário dele, que é o Zé Abílio Belo Pereira, que foi secretário aí aqui em Betim, em São Paulo também, no município de São Paulo, da Grande São Paulo,
e que criaram uma coisa informal chamada Colegiado Metropolitano, composto por 30 membros, 6 de cada segmento, empresários, sindicatos, ONGs, sociedade civil e órgãos como universidades, IAB, OAB, etc., e que desenharam, então, um pouco antes, 2007, se não me engano, a primeira conferência metropolitana, e aí foram desenhados os princípios do que seria o termo de referência para um plano. E aí, então, resolveram elaborar o plano, com recursos do Fundo Metropolitano. E, para isso, convidaram a universidade. Aí houve um confronto interno dentro do governo, porque tinha um grupo que queria contratar uma empresa de Singapura para fazer o projeto, e um outro grupo, que era esse da secretaria, que queria contratar a universidade. Foi um processo inédito, né? Primeira vez que uma universidade é contratada para fazer um plano metropolitano. Nós reagimos, a princípio, à ideia de fazer um plano, a gente queria fazer estudos para um processo de planejamento metropolitano. Acabamos chegando a um acordo e produzindo as duas coisas, um plano e uma série de estudos. Por isso, o plano tem 2.000 páginas, porque reúne um conjunto imenso de estudos, né, que estão sendo atualizados, agora sendo revistos, e deu origem, então, ao plano e ao outro instrumento, ou outro órgão ligado a isso, que era a Agência Metropolitana de Desenvolvimento Metropolitano, que foi criada também junto com a contratação do plano. Mas que, naquele momento, a agência estava ligada ao outro grupo, então não participou desse início. Depois não, depois se uniu a gente, etc. Mas na primeira etapa, a construção do plano propriamente, a agência não só participou, como boicotou, como pôde e tal. Mas foi uma experiência que acabou sendo seguida por vários outros estados no Brasil, né? Tem vários estados, e mesmo em Minas Gerais, né? O Plano Metropolitano do Aglomerado Vale do Aço foi feito basicamente pelo pessoal da Universidade Unileste, né? Mas você tem vários outros casos também no Brasil, né? Natal e outros, Goiás também, que a universidade participou. Então, isso foi um ganho, né? Incluir a universidade como produtora de conhecimentos e etc. para o planejamento. Isso foi um avanço. Tanto que, na segunda etapa, quando nós fizemos o macrozoneamento, no final do macrozoneamento foi editado o Estatuto da Metrópole, que é completamente espelhado na experiência de Belo Horizonte. Então, Minas Gerais tem já uma certa tradição, né, nesse avanço institucional e político, né, desde a criação do BDMG e Fundação João Pinheiro e etc. E, nesse caso, também foi vanguarda nisso aí. Muito bom todo esse histórico aí, e já introduzindo o macrozoneamento, né? Uhum. Então, a gente tem o PDDI e esse estudo que foi feito posterior, o macrozoneamento e ainda os planos diretores municipais que foram também elaborados pela universidade, 11, se eu não me engano, certo? 11 planos diretores municipais da região metropolitana. Mas o que a gente gostaria de saber aqui, fazendo um recorte, né, desses 3, quais que são hoje, como que você vê essas perspectivas futuras, nas escalas local, né, já que a gente trabalhou aí com municípios, mas também na questão da região metropolitana, a partir desses instrumentos que foram gerados, seja pelo PDDI, seja pelo macrozoneamento e seja pelos planos diretores municipais, né? Como é que estão essas perspectivas? Olha só, foi muito interessante esse processo, porque quando você está no nível do plano metropolitano, você está numa escala muito grande, né? Dentro do plano, você tinha a dimensão estruturante, como a gente chamava, da territorialidade e da institucionalidade. Dentro da territorialidade, você tinha 4 programas, 2 políticas, uma de centralidade em rede, que foi assumida pela agência, eu não sei em que pé que ela está hoje, e a outra que era do uso do solo, regulação e uso do solo. Dentro da política de regulação e uso do solo, você tinha 4 programas. Um deles era o macrozoneamento metropolitano e o outro era a revisão dos planos diretores.
Então, nós fomos contratados de novo em 2013 para fazer o macrozoneamento, e aí houve toda uma preocupação da agência, porque agora não era mais aquele voo de pássaro por cima. Você ia descer no município e falar: olha, esse território aqui você não manda mais nele sozinho, é compartilhado com o Estado. E não existia o Estatuto da Metrópole. Mas o que a gente descobriu foi o contrário, né? A gente descobriu que os municípios viam na universidade o interlocutor legítimo e muitas vezes desejável, porque você tem muitos municípios pequenos que tinham dificuldade no contato com o Estado, e a universidade funcionou então como uma espécie de mediação entre o município e o Estado, construindo isso, né? A gente avançou muito no macrozoneamento, depois talvez a gente possa falar sobre isso. Várias coisas avançaram com relação ao plano, e foi uma experiência muito interessante, mas apenas do que nós chamamos zonas de interesse metropolitano. Isso é que foi aprovado, né, na Assembleia Metropolitana e no Conselho Metropolitano, apesar de nós termos trabalhado com outros instrumentos também, como as áreas de interesse metropolitano, que eram propostas da universidade, mas que não compõem o documento final do macrozoneamento. Esse macrozoneamento definia já para vários dos municípios zoneamentos, espaços privilegiados para intervenção, em termos de adensamento, algumas áreas rurais também já eram cobertas por esse macrozoneamento, e trouxe uma coisa nova, que a gente depois pode falar mais, que é a Trama Verde-Azul, né, uma proposta grande aí para a região metropolitana, que ganhou força durante o processo de debate com a comunidade do macrozoneamento. Enfim, ele abriu as portas para um repensar do planejamento municipal. Quando, em 2015, a gente foi novamente contratado para fazer os planos diretores desses 11 municípios, aí, então, sim, você chegava no nível do município mesmo, né? Apesar de, durante o macrozoneamento, as equipes municipais já estavam trabalhando com a gente muito próximas, né? Então, um aspecto que eu poderia dizer é a formação de muita gente para o planejamento nesse processo. Agora, a implementação das propostas, não foi feito ainda um estudo sobre isso. Eu não saberia te dizer em que pé que está, porque ela é fortemente dependente do jogo político, das forças locais, né, do envolvimento da agência, né? Eu acho que a agência também avançou bastante, né? Houve um período... A agência, no começo, tinha uma perspectiva muito elitista em relação aos municípios, meio olhando de cima para baixo, uma perspectiva vinda do Estado, às vezes formada talvez aí na Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, em parte, mas depois teve uma diretora que vinha do município de Belo Horizonte, Flávia Mourão, né, que trouxe uma perspectiva municipalista, e inclusive foi quem coordenou essa parte aí do período dos municípios. Então, eu acho que essa aproximação ela tem que aumentar, né? Ela tem que ser cada vez mais forte. Outros planos começaram a ser feitos, eu também não sei dizer em que pé que eles estão, soube que algumas dessas empresas que foram contratadas não conseguiram entregar os planos, foram infelizes, mas era até um trabalho muito interessante se fazer aí, ver alguém que estivesse disposto a fazer isso como um trabalho acadêmico, por exemplo, né? De ver o que aconteceu com esses planos diretores em vários lugares. Eu tenho Já temos candidatos aqui. visto situações, seria ótimo, é um trabalho para ser feito mesmo, né? O que aconteceu com isso aí? Porque o macrozoneamento foi depois retomado nesses planos municipais. O objetivo dos planos municipais, e a gente criou uma metodologia para isso, que foi seguida pelo grupo que tocou os outros 7 que foram feitos, era compatibilizar as questões locais com as questões metropolitanas, né? Então, nesse sentido, avançou bastante. O pouco de trabalho que a gente tem feito aí com esses municípios, através de disciplinas,
né, dos chamados lumes, que também a gente pode falar aí mais para frente, Podemos falar. mostra Falar. que mostra que muita gente foi sensibilizada, né? Eu tenho, inclusive, recebido críticas e reclamações de pessoas, lideranças locais que participaram do grupo de acompanhamento e que hoje veem que o plano diretor não está sendo implementado e ficam bravas. Nossa, nós trabalhamos tanto, fizemos tanta coisa e tal, e agora o prefeito engavetou o plano, não está tocando para frente, tal, etc. Então, eu acho que o processo mais forte do planejamento é esse, né? Quer dizer, se o governo não assume de verdade, você teria que construir, a partir do envolvimento da população, uma pressão nesse sentido, né? Então, essa que é a perspectiva principal que se coloca. Uhum. Bom, o PDDI, apesar dele ter sido elaborado como plano, ele acabou não se tornando uma lei, né? Nem o PDDI, nem o macrozoneamento que também derivou, né, de todos esses estudos. Existe o projeto, né? Mas até onde a gente sabe, você pode até nos atualizar, isso ainda não se transformou realmente numa lei, está num projeto, né? E a gente Assim, a nossa dúvida é, na sua opinião, quais foram as razões que levaram à não aprovação dos projetos de lei e quais são os impactos da não conversão desses projetos Um em projeto de lei lei. para o planejamento, né? Sim. Concretizar o planejamento, né? Olha só, quando a gente terminou o PDDI, ainda não existia a perspectiva de transformar ele em lei. O Estatuto da Metrópole não tinha sido instaurado ainda, né? E ele seria um documento a ser aprovado, né, do macrozoneamento nas instâncias metropolitanas, que significa o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano e a Assembleia Metropolitana. E, de fato, ele foi aprovado. Quando o Estatuto da Metrópole saiu, o Estatuto da Metrópole exige, né, que se transforme em lei estadual, tanto o plano quanto o macrozoneamento, foi criada uma comissão pela agência para transformar ele em lei. E essa comissão se reuniu aí durante 1 ano, mais ou menos, nós participamos várias vezes, etc. E aí surgiram alguns impasses. O impasse principal foi com o município de Contagem, com relação à Vargem das Flores. A proposta do plano era uma proposta muito protetora, né, do manancial das Vargens das Flores, e o município de Contagem tinha interesses imobiliários em torno de Vargem das Flores. Então, isso gerou um impasse. A Prefeitura de Belo Horizonte, inclusive, participou muito de perto desse processo todo. E aí foi montado um documento que foi encaminhado à Assembleia com o buraco de Vargem das Flores. Uma fase política difícil, né, final de governo. Ele acabou não sendo aprovado naquela legislatura e, com isso, ele foi retirado. E agora foi feito, ano passado, uma licitação para revisão do plano diretor, que nós resolvemos não entrar em última instância, e foi ganha por uma empresa do Paraná, que eu não estou acompanhando de perto, e um dos produtos, quer dizer, além da revisão do plano em si, né, tem esse produto a mais, que é sair ao final com um projeto de lei para ser reencaminhado à Assembleia. E é curioso, né, porque Minas Gerais saiu na frente, vanguarda, moldou esse processo todo, e você tem outras regiões metropolitanas no país que já conseguiram transformar em lei estadual, e aqui não, né, por um impasse, pelas dificuldades políticas que nós vivemos aí nesses últimos anos. A gente vai entrar em 2 assuntos mais específicos aqui, que eu vou até deixar para a Fabiana falar, mas antes disso, só para a gente fechar o assunto do PDDI, e pegando esse gancho aí que você já falou para a gente, né, que ele vai ser revisado, né, agora pela agência. Fazendo assim, né, a gente gosta muito de fazer isso aqui no Fipcast, uma coisa assim, né, futurismo. O que você acha que tem que ser prioridade? O que você acha que tem que ser focado agora nessa revisão que tá para sair,
aí, né, do plano do PDDI? Olha, eu estou muito moldado ou influenciado hoje pela questão ambiental. Isso já estava lá no PDDI desde o início, com muita força. Aparece no PDDI da seguinte forma: nós tivemos, além desses dois eixos estruturantes, da territorialidade e institucionalidade, você tem o eixo da acessibilidade, que é muito amplo, o eixo da seguridade, que pega essa questão da segurança alimentar, segurança do trabalho, além da segurança geral, a sustentabilidade, que envolve toda a economia, e é isso aí que eu queria ressaltar, né? Que, na verdade, subordina a dinâmica econômica e a dinâmica do capital à perspectiva da sustentabilidade, em todos os sentidos. E um quarto eixo, que é o eixo da urbanidade, que valoriza os espaços de vida, os espaços de encontro, o sentido da vida urbana propriamente dita, com 5 programas dentro dele. A sustentabilidade tem 8 programas. Então, eu acho que é fundamental, e a gente defendia isso desde o início, que Minas Gerais podia ser uma vanguarda no Brasil, né, por uma série de características da região metropolitana de Belo Horizonte, nesse sentido de buscar a estruturação de um espaço metropolitano mais sustentável, mais harmônico, fazendo uma virada tecnológica, né, com indústrias limpas, com serviços avançados, com o resgate do sentido ambiental e territorial dessa região, porque eu costumava frisar muito, quer dizer, Belo Horizonte tem 120 anos, mas a região tem 300, né? Sabará, Caeté, Santa Luzia, etc. Então, isso aqui tem uma história muito grande, né? Muito forte, que a gente tentou valorizar ao máximo no plano e que agora vão até retomar aí numa exposição no Espaço de Conhecimento da UFMG, que é a coisa dos complexos ambientais culturais, são as grandes regiões, né, que orientaram os estudos do plano. Então, eu vejo hoje, a gente propunha, por exemplo, só como um exemplo, que no macrozoneamento, que esse rodoanel que vem sendo discutido fosse tratado como um grande parque linear metropolitano, parte da trama verde-azul, e que fosse uma espécie de projeto piloto para você repensar a região metropolitana em bases sustentáveis. Eu reconheço que é uma discussão difícil para fazer com o pessoal do setor imobiliário e com o próprio governo em geral, mas me parece que é uma coisa completamente afinada com o que está acontecendo no centro do mundo, né? Está se buscando cada vez mais isso. Então, eu veria o seguinte, quer dizer, a gente tentou, inclusive, dar um horizonte de 50 anos para o plano, né? Então, você tinha as propostas de curto prazo, as propostas de médio prazo, que era para 2023, 40 anos, na verdade, e a proposta de longo prazo, que era para 2050. Me lembro que o pessoal da equipe ficou assim, não, mas 2050... Eu falei, eu estive em Barcelona, eles estão prevendo 150 anos na frente, quer dizer, nós podemos prever 50, 40, não é possível, né? A gente E é muito muito nessa imediatista, né? perspectiva de uma virtualidade, né? De uma coisa que está acontecendo, está vindo aí cada vez mais fortemente. Eu acho que hoje, para repensar o planejamento, isso tinha que ser um foco principal, né? No meu jargão aí acadêmico, eu tenho falado de nós precisamos mudar da perspectiva urbano-industrial para a perspectiva urbano-natural, entendeu? Fortalecer cada vez mais essa dimensão dos espaços de vida, etc. E é perfeitamente possível você fazer isso em termos economicamente sustentáveis, né? Basta vontade política, né? Porque tecnologia nós temos. Nossa conversa está muito alinhada. Assim, o nosso roteiro, inclusive agora, a gente já está querendo caminhar para o final, mas também querendo ficar aqui debatendo mais um monte de coisa. Mas a próxima questão seria justamente relacionada à trama verde-azul, né? Essa questão da volta à natureza à cidade. Acho que isso já foi falado, né? Acho que a gente, se você tiver alguma coisa a complementar, poderia. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: destacar 2 programas que vieram lá inicialmente do PDDI,
foram trabalhados no macrozoneamento, nos planos diretores municipais, que seria a trama e os lumes, né? São, acho que, duas propostas que quase que criaram vida própria nesse processo. E gostaria de saber de você os avanços práticos, né, que você acompanhou aí. Talvez explicar um pouquinho também o que são os lumes e pedir licença para, antes de você responder, dizer que esse é a primeira rodada de entrevista metropolitana, e que a gente vai trazer pessoas para falar sobre lumes e sobre trama verde e azul. Legal. Especificamente, a gente quer, porque a gente sabe que não cabe aqui, né, falar só sobre isso. Mas então, exemplos práticos, né, mesmo da trama e dos próprios lugares de urbanidade metropolitana, os queridos lumes. Sim. São duas propostas ambiciosas, né? Sim. Todas duas. Uma envolve a questão da natureza e a outra envolve a participação e a cidadania metropolitana. Os lumes nasceram no PDDI, né, na primeira fase, um pouco inspirados aí na política do Gilberto Gil dos pontos de cultura, né, que ele chamava, que seria como se fosse pontos de Doim no tecido social brasileiro. E a trama nasceu durante o macrozoneamento. Vou começar pela trama. A trama foi uma experiência basicamente inspirada na experiência francesa, do norte da França, Nord-Pas-de-Calais, hoje região norte da França, onde a mineração do carvão foi muito degradante, né, desde o século XIX, livros famosos, filmes a respeito, etc., e que nós tivemos a oportunidade de conhecer. Você esteve lá várias vezes, aí a partir de um convênio que foi feito do governo do estado com a região do Nord-Pas-de-Calais e um acordo da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, com a Universidade de Lille. E nessas alturas, vou contar rapidinho, você tinha ali uma região de exploração de carvão que vinha desde o século XIX, altamente degradada e degradante, com pequenas company towns, né, que competiam entre si naquela baixada ali próxima dos Países Baixos, e que foi estatizado pelo De Gaulle em 46, né, criou uma companhia francesa estatal chamada Charbonnage de France, que reuniu esse processo todo. Mas à medida que o carvão mineral, né, o coque, foi perdendo importância enquanto matriz energética, essas atividades foram fechando. A última mina foi fechada em 1990. Né? Aí criaram uma empresa para gerir esse patrimônio, chamada EPF, Établissement Public Foncier. Eu fiz muita força para que se criasse aqui também, mas não conseguimos. E que, então, retomou esse processo e conseguiu avançar enormemente. Começaram com a ideia de uma trama verde, resgatando, porque, diferentemente daqui que cria crateras, né, lá cria pilhas de rejeitos, porque era uma mineração profunda que retira o material e fica aquelas pilhas de rejeitos. As montanhas, né? As verdadeiras montanhas que brotam assim no território. As montanhas naquela planície, que eles chamam de terris, né? E eles começaram a revegetar a região, e aí se deram conta de que tinha canais, rios, etc., e a trama verde virou trama verde e azul, né? E quando nós fomos, nós percebemos aquele processo e, além disso, eles criaram uma bacia minerária, uma agência de gestão da bacia minerária. O coordenador, que é o Yves Decuper, ficou muito nosso amigo, esteve aqui em Belo Horizonte, fez apresentações, e nós começamos timidamente, então, a propor um processo da trama muito em cima das serras e do resgate das duas bacias principais. À medida que a gente foi levando isso para debate com a população foi se encantando com a ideia, né? E tem que chamar a atenção para o fato de que, nesses debates, nessas audiências públicas, a presença dos ambientalistas e do pessoal ligado ao problema de habitação é dominante. Né?
Então, em alguns seminários, a palavra-chave era essa, encantamento, né, com a proposta da trama. A trama foi ganhando, então, uma dimensão cada vez maior, né? E nós propusemos, então, no macrozoneamento, duas grandes zonas diretas para a trama, que uma era as serras, proteção, e a outra era o rodoanel, e uma trama que penetrasse em tudo, de uma certa forma. Mas ainda numa escala muito ampla, né? Então eram indicações. E a outra coisa que a gente fez foi, como diz um professor meu amigo do Rio, lefebvrianizar a trama, porque a trama lá na França é uma questão ecológica. Inclusive, eles achavam muito estranho a gente estar pensando isso num espaço humano, de uso humano e tal, etc. E nós aqui trouxemos a questão do patrimônio histórico, do patrimônio natural, né, dos pontos de encontro, dos pontos. Trouxemos toda uma dimensão de encontro, de vida cotidiana para De dentro da uso, né? trama. O próprio uso da O trama, né? próprio A uso da trama ser trama, a usada. apropriação da trama a partir disso. E aí a experiência dos planos diretores foi muito boa, né? Porque a gente, de fato, botou a trama no chão. Então, aí a trama começou a envolver, por exemplo, a questão da agroecologia, né, da agricultura urbana, da própria expansão do território, né, e das áreas de proteção. Então, nós fizemos uma legislação que não ficava restrita às áreas urbanas, mas se estendia por todo o município. E a trama começou a integrar, e foi desenhado também um sistema viário específico ligado à trama, ligado a vias peatonais, vias de ciclismo, vias de penetração. Né? Um exemplo, por exemplo, Nova União, que é um município aqui no limite noroeste, aí, né? Não, nordeste, é um município comprido. O grupo de acompanhamento não quis de forma alguma que se asfaltasse as estradas lá para cima, né? Já pensando nessa perspectiva da proteção e etc. Então, tratamento enquanto estrada, saibro e etc., mas mantendo. Então, gerou uma série de adaptações, né? Agora, não é uma coisa que você faça de cima para baixo, né? A trama tem que ser negociada, tem que ser barganhada, tem que encantar as pessoas, ela tem que envolver as empresas, ela tem que envolver os governos, estadual, local, né? A gente pretendia com isso também aproximar a questão ambiental da questão urbana na própria gestão aí, do governo do Estado. Então, na prática, muito pouca coisa foi feita de fato, né? Você vê pequenas ações aqui e ali. Então, eu vou entrar na outra questão, que é a questão dos lumes. Os lumes, pensados como lugares de urbanidade metropolitana, é um programa, né, da política de democratização dos espaços públicos. Foi originalmente pensado a partir das bibliotecas públicas. Depois a gente descobriu que as bibliotecas públicas não funcionavam do jeito que a gente queria. Então, acabamos criando disciplinas na arquitetura, depois na economia também, que estão acontecendo até hoje, e trabalhando com iniciativas populares. Então, você tinha, por exemplo, uma biblioteca criada por uma vereadora em Vespasiano, que chamava Biblioteca de Adorim. Trabalhamos com ele muitas vezes, né? Trabalhamos com o pessoal de Neves, na criação de um espaço abandonado que estava junto com a Secretaria de Cultura para criar ali um espaço para os jovens, com o pessoal de artesanato que fazia tapetes, enfim, uma série de iniciativas locais, e tentamos dar um fôlego maior nos planos municipais da seguinte forma: os municípios eram obrigados a indicar um grupo de acompanhamento e obrigados a definir um espaço para o plano diretor, que seria o embrião dos lumes. Então, esse espaço tinha que ter uma série de características, tinha que ser aberto, tinha que ter acesso fácil da população, etc. Na verdade, chegou a parecer que ia vingar, né? Porque a gente botou os alunos acompanhando, e eu me lembro de ir a uma situação dessas, do encontro com o pessoal, e ele falar: nós vamos encontrar lá no Lume. O Lume era esse espaço Legal. plano, tal, etc. Hoje, nós temos uma disciplina na arquitetura tocada por uma professora, Júnia Ferrari Lima, trabalhando basicamente com raposos, e uma disciplina que eu e Clarice Libânio
temos tocado na economia, é que nos últimos semestres tem trabalhado mais de perto com 2 municípios, Matosinhos e Nova União. Em Matosinhos, e aí volto à coisa da trama, foi criado através dos Lumes, junto com liderança local, um parque que é, na verdade, uma ocupação. É um terreno que seria num bairro periférico de Matosinhos, um bairro relativamente pobre. O espaço que a incorporadora passou para o município como espaço de proteção, de área de proteção, é uma ribanceira, né, com a matinha preservada ainda, uma parte e tal. E nós começamos a atuar lá através da arquitetura em 2017, se não me engano. E aí foi então criado, junto da Câmara, um Parque Barrocão, Parque Ecológico Barrocão, que a prefeitura não assumiu, apesar de ter sido criado pela Câmara, por causa de um litígio da prefeitura com a incorporadora que não terminou os processos de urbanização. E nós vimos trabalhando com isso desde então. Fizemos um seminário grande na Câmara Municipal, onde os alunos fizeram um esboço de articulação do parque com o Mucambeiro, com o Parque do Sumidouro, em Pedro Leopoldo, com outras áreas de proteção, enfim, tentando colocar o parque numa dimensão da trama verde-azul, né? Dando a ele um sentido maior de ampliação, etc. Continuamos nesse processo. Agora, sábado, inclusive, vamos fazer uma discussão de novo na Câmara Municipal, avançando Isso, já com uma espécie de Matosinhos. em Matosinhos. Matosinhos. Uhum. Em Nova União, também, nós vimos trabalhando com o pessoal, primeiro da prefeitura, e agora um instituto, uma ONG, chamado Instituto Sou Capaz, e fizemos uma imersão lá no fim de semana passado com os alunos, que envolve desde a questão da reciclagem, a questão do assentamento do MST, que tem uma produção agroecológica interessante, avançada, e a questão do ecoturismo, né, das trilhas e etc., e que tem também pontos significativos, assim, para além da natureza pura e simplesmente, né, de importância histórica e de importância ecológica e social, inclusive, para a trama. Então, estamos trabalhando dentro disso, né? Além disso, eu tenho notícias vagas assim de alguns processos acontecendo, né? Matheus Nunes recentemente me falou de uma coisa que ele estava trabalhando, inspirado na trama. Então, você tem essas coisas acontecendo, mas não tem uma ação efetiva, né? A agência não comprou essa ideia, não se propôs a implementar de uma certa forma. Mas das discussões, acho que o que fica um pouco de lição é isso, né? Que a trama e os lumes, eles também vão ter vida própria, né? Eles vão acontecer um pouco por essas iniciativas, às vezes que vão desde o quintal até a questão metropolitana, né? Então, acho que essas iniciativas pontuais contam muito. Nós vamos ter tempo, eu anotei aqui, a gente tinha notícia de alguns, mas não esses 3 que você falou, para poder trabalhar numa próxima edição Sim. do FIPCast, porque a ideia nossa é trazer luz também, novamente, para todas essas questões metropolitanas, divulgar, inclusive, para os alunos, pois não? Diga. Não, eu ia falar que tem 2 grupos de alunos ligados a professores, né, que surgiram no bojo do plano. Um é o Aue, né, que trabalha com agricultura urbana e que tem feito várias ações por aí. Agora mesmo em Nova União tive notícia de ação deles, estiveram lá trabalhando com o pessoal da agroecologia. É um grupo que trabalha com agricultura urbana e agroecologia muito forte. É trama, né? Está na nossa lista também. Dentro disso, Daniela e tal. Isso. E o outro é um grupo de economia popular e solidária, liderado pela Cibele Diniz, né? Que nasceu das nossas disciplinas na época do plano e que vem trabalhando junto também com vários grupos aí, avançando um pouco nisso, né? Com feiras e dando assessoria e etc.
que é um grupo também interessante. Agora, a gente se sente meio formiguinha num deserto, né? Porque é muita coisa para ir atuando, mas eu continuo achando que tem que ser isso, não tem jeito, tem que construir de baixo para cima, né? E ir influenciando, então você avança em algumas coisas, né? A própria questão da alimentação, da produção rural, que não tinha expressão nenhuma, era completamente abandonada na região metropolitana, com o plano ganhou uma vida imensa, né? Então, hoje chegaram a criar uma secretaria que eu não sei se ainda existe, né? Uma secretaria de assuntos de agricultura, tinha até um nome engraçado, não sei se ela ainda existe, já deve ter sido extinta no governo do estado, mas era uma secretaria estadual para trabalhar. Fizemos um seminário grande sobre a questão da agropecuária na região metropolitana e tal, etc. Então, conte conosco para dar luz a essas ações, para poder dar continuidade, não só através do FIPCast, mas também através de todas as publicações, todas as ações que a gente faz na FIP. Uhum. E através de outras ações também, individuais e conjuntas que a gente tem, tá? Que a ideia nossa de trabalho é essa. E então eu vou passar para A Luísa. gente tem uma tradição aqui no FIPCast que a gente sempre pede aos nossos convidados para darem dicas culturais para os nossos seguidores, livros, filmes, séries. Então fica à vontade para indicar o que você entender como legal aí. Pode ser sobre o assunto Pode ou ser, não. pode ser sobre um assunto, pode não ser sobre um assunto. Olha só, eu não tinha entendido isso dessa forma, não me preparei. Eu pensei que fosse uma coisa mais genérica, Pode ser do jeito que você entendeu. não, o que eu tinha pensado era o seguinte, é que o que eu acho... Há muito tempo que eu penso nisso, mas hoje em dia eu estou vendo o que está acontecendo com mais clareza, é a articulação entre o topo da elite cultural e as bases culturais cá embaixo, entendeu? Então, algum tempo atrás, eu vi não sei como é que chama isso, um flip, não sei o nome dessas coisas, de um DJ famoso chamado Alok. Você viu isso, por acaso? Não. Numa prancha na Amazônia, num rio, ele fazendo um show com os índios, entendeu? E depois disso já fez outros e tal, onde, na verdade, tinha um rap de índio que eu nunca tinha visto na vida, entendeu? Então, essa fusão, né, dessas coisas que eu acho que tem um papel muito significativo, e a gente está vendo isso. Eu estou vendo isso nesses municípios, né? Você chega nesses municípios, você encontra gente que vem daqui, de Belo Horizonte, que no processo da pandemia, ou mesmo por um movimento que hoje é forte, né, de sair da área urbana e cair nesse espaço semi-rural, semi-urbano, fazendo trabalho voluntário com o MST, fazendo trabalho voluntário com as crianças, fazendo pessoas que se mudam para lá, ou então vão um fim de semana e vêm, e são profissionais, biólogos, artista plástico, psicólogo, etc., fazendo esse tipo de... Eu acho que essa fusão é completamente necessária, né? Quer dizer, nós estamos vendo hoje vozes mais fortes vindo da periferia, né? Vozes mais fortes que eram invisíveis, que eram mudas, né? E essa articulação com a vanguarda, né? Como FIP, como vanguardas culturais, né? Seria um processo extremamente interessante, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem um conjunto de coisas aí, eu não saberia apontar agora assim, Não tem problema. explicitamente, mas eu acho que tem muita coisa, né, que você vê na internet, que você vê publicado, inclusive, que estão mostrando esse encontro, né, essa necessidade de integração, de saída, né, do centro para a periferia e, ao mesmo tempo, do topo do cultural tradicional se articulando com essas bases, né? Eu faço um longo trabalho aí com os índios Chacreabá desde 2004
e fico vendo a transformação incrível, né? Assim, em pouquíssimo Sim. tempo, como é que... Agora essa menina, que eu vi com 13 anos de idade, eleita deputada, né? Célia Chacriabá, com cento e tantos mil votos, votada em mais de 800 municípios mineiros, que uma coisa completamente impensável pouco tempo atrás, né? Eu fico achando que essas coisas estão apontando para o futuro, né? Estão mostrando um futuro possível aí que pode ser construído a partir disso. E a região metropolitana, até nessa questão indígena, né? Nós fizemos um trabalho grande aí no período da Covid com a população indígena do Jacriabá, mas também aqui na região metropolitana. Não tinha índio, né, quando a gente estava trabalhando. Agora você tem duas aldeias indígenas aqui dentro e um monte de índios ali no Taquaril, espalhados aqui pela cidade, né? O pessoal está Bom, trabalhando, uma ex-aluna minha, advogada, já experiente, etc., está fazendo uma tese sobre a questão dos direitos da natureza e pretendendo trabalhar com aquela aldeia Guarani de São Paulo e o que aquilo significa ali dentro do município de São Paulo, né? Então você tem aí uma novidade, né, de novos atores e de novas articulações, principalmente. Isso me parece extremamente interessante e de vanguarda. Bom, Roberto, para finalizar, gostaria de te agradecer muitíssimo. Eu sou advogada, né? A Fabiana, minha co-hostess de hoje aqui, é arquiteta. Então, para mim, é uma aula ouvir vocês falarem. É um tema que, para a FIP, é super importante, né? A gente tem uma atuação muito concreta aqui na região metropolitana. Então, agradecer você. E é isso, Fabiana. deixar o espaço aberto, se você quiser também dividir novas experiências em outros momentos, ou mesmo agora, se quiser, se tiver lembrado de alguma coisa e quiser finalizar, se não, Não, eu vou agradecer. agradecer a vocês, acho super importante esse tipo de trabalho de divulgação, né? Estou sempre disposto a colaborar dentro das minhas possibilidades e limitações. Eu tenho pretensões de conseguir avançar um pouco nessas coisas, mesmo aposentado. Me aposentei em março, mas então de transformar algumas... A universidade também tem um movimento recente e importante, que é a questão da extensão. A extensão era uma coisa meio mal vista, né? Meio de segunda categoria, e agora está ganhando uma visibilidade muito grande. Na economia eu vejo com muita força isso. Antigamente eu era o único que trabalhava com extensão, agora tem um monte de gente. Mas hoje tem uma legislação que todos os cursos tinham que oferecer 10% da carga horária em extensão. Sim, Então, isso para os lumes é uma coisa muito muito boa. Eu estou boa. querendo ver se consigo avançar nisso dentro da universidade, entendeu? Criar um problema. Acho que a universidade está passando por esse processo de sair da sua torre de marfim, né, como se chamava antigamente, e se aproximando mais. A experiência do Plano Metropolitano foi importantíssima, né, porque envolveu mais de 200 pessoas da universidade nesse processo, formou muita gente, e eu acho que a gente tem que dar continuidade a isso, aproveitar e fortalecer isso. Então, de repente, aí pela frente, a gente se encontra novamente para conversar sobre essas coisas. É Vamos isso. torcer por Muito isso. obrigado. Obrigada, Obrigada, Roberto. gente. A gente fica por aqui. Prazer.